Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é sobre as articulações do joelho. Então hoje a gente vai conversar sobre joelho, alguns tópicos importantes sobre a anatomia do joelho, as articulações presentes no joelho, os movimentos feitos nessas articulações e principalmente algumas lesões frequentes que a gente tem aí no joelho. Então hoje você vai descobrir se seu joelho está ferrado depois da vinheta. Vai! Galera, antes de assistir essa aula, então, não esquece, clica aqui embaixo no meu site e baixa o e-book dessa aula, que todas as informações dessa aula aqui estarão por escrito aqui no meu e-book, beleza? Não esquece, baixa aí já, pausa o vídeo, baixa, dá uma lidinha e volta aqui pro vídeo. Então tem alguns aspectos importantes que a gente tem que entender sobre a anatomia do joelho para você entender algumas lesões, beleza? Então vamos lá. Para a gente falar de joelho, a gente tem que entender o seguinte. Você viu em aulas anteriores sobre articulações que uma articulação significa o quê? A junção de dois ou mais ossos. Então, quando eu tiver a junção de dois ou mais ossos em algum ponto, isso significa que nesse ponto eu tenho uma articulação. Beleza? Então, o conceito de articulação é simples. Para que eu tenho esse ponto de junção? Para ser um ponto móvel, para eu ter mobilidade. Então, se o seu esqueleto fosse todo unido, a gente ia ser um robozinho. Então, por esse fato, a gente tem esses pontos de junção. O joelho é o maior complexo articular do seu corpo, beleza? Então, vamos ver o que constitui o joelho. Então, o joelho é um complexo articular formado por 4 ossos. Vamos ver quais são esses ossos aqui. Então, eu tenho aqui um joelho dobrado. Então, o que vocês estão olhando aqui, ó, é um joelho flexionado, um joelho dobrado. Onde? Nessa parte de cima aqui eu tenho o famoso fêmur, que é o maior osso do corpo. Articulado com ele aqui embaixo eu tenho a tíbia. Do lado da tíbia eu tenho um outro osso aqui chamado fíbula. E no joelho também eu tenho um outro ossinho, né, que antigamente era chamada de rótula e hoje em dia é chamado de patela. Então os 4 ossos que se articulam no joelho são fêmur, tíbia, fíbula e patela. Então temos 4 ossos. Esses 4 ossos vão formar 3 articulações importantes. Então, para você classificar as articulações pelo nome delas, e é isso que a gente vai fazer aqui, é muito fácil. É só você juntar o nome dos 2 ossos que estão ali, que você tem o nome da articulação. Quer ver que fácil? Ó? Então aqui eu tenho o fêmur e aqui eu tenho a tíbia. E entre os dois uma articulação. Essa é a principal articulação do joelho. Essa articulação é chamada articulação femorotibial. Então essa é a femorotibial. Então nessa outra imagem vocês veem aqui, ó, femorotibial, entre fêmur e tíbia. Então essa é a principal articulação do joelho. Uma articulação muito importante do joelho, ela não está aqui, mas a gente pode complementar. Então deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Tá ruim. Tentei aqui, ó. Eu coloquei uma patela aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, aqui tem a patela e aqui eu tenho o fêmur. Então o fêmur, ele se articula com a tíbia, formando a femorotibial, que vocês estão vendo aqui, e ele se articula também com a patela, formando a femoropatelar, ou patelofemoral, como queiram. Então aqui eu tenho a femoropatelar, articulação entre fêmur e patela. Então já são 2 articulações que a gente está vendo aí. Uma outra articulação que a gente tem aqui no joelho é essa aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula, elas se articulam tanto no joelho quanto no tornozelo. Então eu tenho 2 articulações tibiofibulares. Essa articulação tibiofibular que a gente tem aqui no joelho é chamada tibiofibular proximal. E a que a gente tem no tornozelo é a tibiofibular distal. Então, basicamente, a tibiofibular proximal é uma das articulações do joelho. Então, basicamente, se a gente for falar das articulações do joelho, a gente tem a femorotibial,
a femoropatelar e a tíbia fibular proximal. Então aqui a gente observa também nesse corte, ó, femorotibial, femoropatelar aqui, ó, certo? Aqui a gente não vê a tíbia fibular. Aqui nessa outra imagem, aqui o que vocês estão vendo é a articulação do joelho. Então o que a gente fez aqui, ó? A gente tirou o fêmur e está olhando a superfície da tíbia aqui, certo? Então eu tenho a superfície da tíbia e aqui no cantinho eu tenho a fíbula. Então aqui vocês estão vendo a articulação tibio-fibular proximal, lá no joelho também, beleza? Então o que é importante a gente saber sobre essas articulações? Então tem duas coisas importantes que vocês precisam saber sobre as articulações. Então como a gente está falando de joelho, então a gente tem que ter essa noção das classificações e movimentos permitidos das articulações do joelho. Só que antes de falar sobre essas classificações, vamos ver algumas coisinhas importantes que a gente tem aqui estruturalmente no joelho. Então olha só, esse joelho dobrado está mostrando para a gente o seguinte, os famosos ligamentos cruzados aqui. Então eu tenho o ligamento cruzado anterior, é esse que fica na frente, e o ligamento cruzado posterior, esse que fica aqui voltado para trás. E entre o fêmur e a tíbia, a gente tem os meniscos aqui na articulação femorotibial, beleza? Então eu tenho aqui o menisco lateral e aqui eu tenho o menisco medial. Então essas são as quatro principais estruturas que a gente tem aí no joelho que costumam dar bastante problema. Depois a gente vai falar sobre essas lesões aí. Como que eu sei o que é lateral, medial? É fácil, ó. A fíbula é um osso que fica localizado para a parte lateral. Então se ela está localizado para a parte lateral, esse aqui é o menisco lateral e esse aqui é o menisco medial. Por que esse aqui é o cruzado anterior e esse é o posterior? Porque o anterior está na frente e o posterior está atrás, amigão. Beleza? Então essas são as quatro estruturas mais importantes aí. Beleza? Nesse corte lateral a gente consegue ver também algumas coisas importantes, anatomicamente falando, que são a cápsula articular do joelho. Então, como o joelho é o maior complexo articular do corpo, ele tem uma cápsula bem grande aqui. E dentro dessa cápsula do joelho, cabem incríveis 4 ml de líquido sinovial. Então, a maior articulação do corpo tem 4 ml de líquido, certo? Que é pouquinho, mas é uma quantidade grande para uma articulação desse porte, beleza? Aqui eu tenho os músculos que ficam em volta da articulação do joelho. Lógico, eles vão movimentá-la. Então aqui na parte anterior, conectando a patela à tíbia ali, eu vou ter o quadríceps, certo? Então eu tenho o quadríceps, tendão quadricepital, patela. E aqui o famoso tendão patelar, ou como alguns gostam de chamar, ligamento patelar, que aí mudou a nomenclatura, mas basicamente esse aqui nos nossos corações, ele ainda é o tendão patelar, beleza? Aqui atrás eu tenho os isquiotibiais, que são os músculos posteriores, e aqui eu tenho os músculos da panturrilha, beleza? Então são os músculos que movimentam a articulação do joelho, basicamente. Tranquilo? E aqui também é importante vocês entenderem essa imagem, que vocês estão olhando aqui a tíbia por cima, certo? Então se eu estou olhando a tíbia por cima, vai alguns macetes aqui. Isso aqui é a fíbula, como eu sei qual que é o menisco medial, qual que é o menisco lateral? Fácil, ó. Se eu tenho aqui a fíbula, isso significa que aqui é a parte lateral, beleza? Então vamos nos orientar aqui, ó. Então se a fíbula está localizada aqui, isso aqui é lateral. Logo o outro lado é medial, beleza? Aqui, ó, vocês estão vendo essa estruturazinha aqui, ó. Isso aqui representa a tuberosidade da tíbia, ó. Isso aqui é a tuberosidade da tíbia, onde eu tenho a inserção do quadríceps aqui, certo? Então olha só aqui, ó, tuberosidade da tíbia. Então o tendão patelar vem até a tuberosidade, beleza? Então se a tuberosidade da tíbia está aqui, isso aqui é anterior. E essa parte aqui é a parte posterior. Olha que fácil, ó. Quando eu olho o joelho por cima, a gente vai olhar essas estruturas aqui, ó. Só que por cima, olha que legal, ó. Essas meia-luas que vocês têm aqui em cima da tíbia são os meniscos. Eles têm esse formato de meia-lua, certo? E o menisco lateral, esse aqui, ó, ele parece um C, ele é quase fechado assim, certo? E o menisco medial, ele é mais aberto.
Ele tem uma abertura um pouco maior. Então, mesmo que você não saiba a orientação que você está vendo aqui do joelho, sempre o menisco medial ele é mais aberto e o menisco medial ele é mais fechado. Isso favorece o quê? Maior quantidade de lesões do menisco medial porque ele tem menos mobilidade e ele rompe com mais facilidade. E aqui a gente tem o quê? Ó? Esse aqui que está se inserido aqui na frente da tíbia ó, é o ligamento cruzado anterior. E esse aqui é o ligamento cruzado posterior. Olha que fácil quando vocês olham por cima. Então, se você tiver a orientação da fíbula aqui, ó, lateral, medial. Você olha aqui a tuberosidade da tíbia, anterior, posterior. Ficou fácil, ó. Menisco lateral, menisco medial. Ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Então, esses são elementos anatômicos importantíssimos para a gente entender como que funcionam as articulações do joelho. Então, basicamente, a principal articulação do joelho é a femorotibial. Essa aqui entre o fêmur e a tíbia, certo? É o que vocês observam, os ligamentos cruzados e os meniscos, eles ficam na femorotibial, certo? Por quê? Para dar estabilidade. Porque a articulação que tem maior mobilidade no joelho é a femorotibial. Qual que é a classificação da femorotibial? A femorotibial tem duas classificações. Ela é gínglimo, né, aquela articulação em dobradiça, que ela permite movimentos de flexão e extensão. Então você sabe que seu joelho ele dobra e estica, igual a articulação do cotovelo aqui, certo? Por quê? Porque ela é uma articulação do tipo dobradiça, beleza? E quem faz os limites dessa dobra são os ligamentos cruzados. Então, basicamente, quando você estica, estende o joelho, quem dá o limite da extensão do joelho é o ligamento cruzado anterior. Gente, não confunda. Tem gente que acha que é a patela que dá o limite da extensão, mas não é. A patela não tem função para limite de movimento. Quem limita a extensão do joelho é o ligamento cruzado anterior. E quem vai limitar a flexão do joelho é o ligamento cruzado posterior, certo? Por isso que quando há lesão nesses ligamentos, geralmente a pessoa lesa sozinho. Tudo bem? Fez uma hiperextensão, uma rotação, isso rompe o ligamento cruzado anterior com maior facilidade. E depois, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas basicamente, o joelho é uma articulação do tipo dobradiça ou gínglimo, tanto faz como vocês queiram classificar. Isso permite os movimentos de flexão e extensão. E o joelho também é uma articulação do tipo trocoide ou pivô. E aí isso permite movimentos de rotação dessa articulação femorotibial. Só que toma cuidado. Quando o joelho estiver totalmente estendido, 0 grau de extensão, certo? A gente não consegue fazer rotação nessa articulação femorotibial. Ela só consegue rodar quando eu tiver pelo menos 5 graus de flexão. Então, quando eu tiver pelo menos uns 5 grauzinhos de flexão, eu já consigo fazer movimentos rotacionais nessa articulação. Tá? Por isso que quando rompe o ligamento cruzado anterior, geralmente a pessoa estava com o joelho semiflexionado e fez um movimento rotacional. Porque o ligamento cruzado anterior ele também limita movimentos rotacionais. Beleza? Então isso é uma característica importante aí da articulação do joelho. Beleza? Tá com o joelho zoado, Felipão? Puta, meu tá zoado, cara. Uma merda. O que você tem no joelho? Cara, dói pra subir escada. Tá bem que eu percebi, hein? A gente vai falar sobre isso. Vocês devem ter esse tipo de problema também. Muita gente tem isso. Essa dor quando sobe dessa escada é muito comum. E acreditem, não é na femorotibial. É na próxima articulação que a gente vai falar agora. Então, se a gente for fechar a femorotibial, é assim, ó. Ela é uma articulação em dobradiça, permitindo movimentos de flexão e extensão, e trocoide, que permite movimentos de rotação. E lembrem-se, rotação sempre a partir de 5 grauzinhos de flexão. Totalmente estendido, o joelho não permite rotação. Beleza? A próxima articulação, articulação femoropatelar. A femoropatelar é uma articulação importante aqui. Por quê? Porque essa articulação aqui entre o fêmur e a patela, ela permite com que a gente tenha um braço de alavanca para o quadríceps. Como assim? Vamos lá. A patela ela faz o quê? Ela desliza sobre o fêmur. Ela pode deslizar para cima e para baixo, certo? Ou ela pode deslizar para um lado e para o outro, nas laterais aqui.
Por que é permitido isso? Porque pela classificação da femoropatelar, ela é uma articulação do tipo plana ou artrodial. Articulações planas, pela sua classificação, elas têm a superfície plana e permitem deslizamentos entre os ossos em questão. Então, no caso, quais são os deslizamentos permitidos pela femoropatelar? Deslizamento para cima e para baixo, que é um deslizamento chamado crânio-caudal. Então, quando vocês andam, sua patela fica andando para cima e para baixo, assim, porque você está fazendo força no quadríceps. E aí ele traciona o tendão patelar e a patela fica indo para cima e para baixo, certo? Toda vez que você dobra o joelho, nossa, ela também se movimenta nesse sentido, beleza? E ela permite também movimentos laterais aqui, ó. Então, laterolaterais, de uma lateral para outra. Só que vocês podem perceber também que a gente tem um detalhe anatômico bem legal aqui, ó. Que a tróclea, essa parte aqui do fêmur lateral, ó, a fíbula está desse lado, então essa aqui é a tróclea lateral. Ela é mais alta que a medial. Isso é anatômico, todo mundo tem o joelho assim. Quase todo mundo, né? Pessoas que têm a tróclea mais baixa aqui, elas tendem a ter uma coisa chamada luxação patelar. A patela sai para fora, porque na hora que você faz a contração do quadríceps, o vetor de força joga a patela para fora. Então é natural que a patela tenha uma lateralização. Só que para conter essa lateralização da patela, Papai do Céu fez uma tróclea mais alta para conter o movimento. Se a tróclea for baixa, a patela pode sair ali naquele ponto, tá? Quando o Felipão aqui, meu camarada, produtor, essa dor que ele falou quando sobe dessa escada, o que é? Isso chama-se condromalácia patelar. Significa o quê? Que essa cartilagem aqui da patela, ela começou a ficar amolecida e delgada. Em vez dela estar lisinha, tá lisinha mais não, Felipão. Já era? Tá delgada, já era. Aí ela fica delgada, então ela começa o quê? Quando você põe a mão no joelho, você sente que ela parece uma porta velha, assim. Põe a mão no joelho, Felipão, vê como... eu tenho condromalácia também. É, tá rangendo, cara. Estrala, range. É. Esse rangido que ele tem no joelho, um monte de vocês deve ter também, é chamado crepitação. A crepitação é o primeiro sinal de condromalácia. E aí você está subindo uma escada, dá aquela dor na frente do joelho, próximo da patela. Isso é um sinal clássico de condromalácia. E assim, às vezes quando desce a dor é até pior, que você gera mais força no quadríceps para descer do que para subir. E ele está alongando, ele está empurrando a patela ali, certo? Então isso significa que você pode sentir dor tanto na subida quanto na descida. Beleza? Então, Felipão, condromalácia patelar, isso aí é... Tem cura, Rogério? Tem tratamento, tem tratamento. Assim, ela tem 4 graus, né? E aí, dependendo do grau que você tá, pode ser cirúrgico ou não. Tá? Geralmente as pessoas estão entre o grau 1 e 2, que não é cirúrgico. A partir do grau 3 e 4, você pode ter fragmentação da cartilagem e tal. Isso pode levar a uma ruptura do tecido, então é legal fazer uma cirurgia. E é uma cirurgia bem simples, feita por artroscopia, chamada de shaving, né? Que é barbear em inglês. Que como a cartilagem fica com a superfície regular, o que o médico faz? Ele molda a superfície e ela fica lisa novamente. E aí a pessoa pode viver numa boa. Tá? Então esse é um problema bastante comum no joelho. Esse é o problema mais comum que existe no joelho. Praticamente todo mundo vai ter algum grau de condromalácia na vida. Aí. Tanto que essa cartilagem da patela aqui, ó, é a cartilagem mais espessa que a gente tem no corpo. Ela pode medir até 1 centímetro, assim, quando ela está bem saudável mesmo. Aí vai desgastando, pela própria fricção que ela vai gerando aqui. Tá? Então, dos cuidados que você tem no joelho, a força muscular do quadríceps. Então, tem muitas coisas que podem gerar desgaste maior nessa articulação. Então, cuidem bem do joelho de vocês, porque todo mundo vai ter o joelho ferrado um dia, beleza? Mas você pode viver sem dor, tá? Então, a gente já viu aqui a articulação femorotibial, femoropatelar, aí só falta agora a tibiofibular proximal. Aqui é fácil. A tibiofibular proximal é uma articulação que foi feita para quê? Para colar a tíbia na fíbula, certo? Porque a tíbia e a fíbula elas vão dar estabilidade por tornozelo. Então essa articulação aqui ela faz o quê? A função dela não é gerar movimento, é só unir a tíbia e a fíbula. Tanto que ela é uma articulação do tipo sindesmose, então é uma articulação que não tem movimento. Então pela classificação ela é sindesmose e não permite movimento.
Então, uma das articulações do joelho não tem movimento. Então, para que ela serve? Junto com a membrana interóssea, ela serve para colar a tíbia na fíbula. Então, minha mão tá meio torta, né? Ela serve para colar a tíbia na fíbula. Beleza? Então, essa é a função dessa articulação. Outros problemas aqui. Ruptura dos ligamentos cruzados aqui. A mais comum é a ruptura do ligamento cruzado anterior, esse da frente aqui, ó. Então, vamos simular aqui uma ruptura do cruzado anterior. A ruptura do ligamento cruzado anterior, geralmente a pessoa fez sozinha. Pisou num buraco, estava fazendo alguma atividade física, onde você estava com o pé fixo, joelho flexionado e foi fazer uma mudança de direção. Quando você fizer essa mudança de direção, amigão, se você ouvir um estralo no joelho, saiba que seu ligamento cruzado anterior já era. Geralmente acontece assim a ruptura do ligamento cruzado anterior. Pé fixo, rotação externa, você jogou o peso, ligamento rompe mesmo. Tá? Esse tipo de lesão, sem ter a lesão associada do menisco medial, é uma lesão, hoje em dia, bem simples. Tá? A cirurgia é feita. Como que é feita essa cirurgia? Então vai fazer um enxerto a partir do tendão patelar ou dos músculos isquiotibiais, certo? Então vai tirar um enxerto de qualquer um desses músculos. Então vai fazer o quê? Vai aqui fazer um túnel ósseo com furadeira, tanto no fêmur quanto na tíbia, e aí esse enxerto de tendão que vai ser feito vai ser colocado no lugar do ligamento. Ou seja, aquele tendão que foi doado aqui, conforme o tempo vai passando, ele vai tendo função de ligamento. Ele vai mudando tanto sua forma quanto a sua função. Beleza? Então é muito interessante esse tipo de cirurgia. Não é incomum, quando tem a ruptura do cruzado anterior, romper o menisco medial junto. Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho o ligamento cruzado anterior e ele fica inserido na parte anterior do menisco medial aqui, ó. Certo? Então o menisco medial ele pode ser lesado também junto com o ligamento cruzado anterior. Então se isso acontecer numa lesão, por exemplo, você teve uma ruptura de cruzado com o menisco medial, na mesma cirurgia já faz a correção tanto do menisco quanto do ligamento cruzado anterior. Os resultados hoje em dia são ótimos, tá? Você faz a fisioterapia, depois de 6 meses você já está voltando ao esporte. Tá? Atletas, em um tempo, praticamente metade desse tempo já voltam. Entre 3 e 4 meses um atleta já está voltando, depois de uma lesão de cruzado anterior. Então os materiais estão cada vez mais evoluídos nesse tipo de cirurgia aqui. Bem legal. É mais incomum a lesão do cruzado posterior, tá? Pelo próprio mecanismo da lesão. Mas quando rompe o cruzado posterior é uma desgraça também. Quando ocorre lesão do ligamento cruzado posterior, a lesão é um pouco mais complicada, porque o tempo de necrose desse ligamento é um pouco maior, tá? Quando se faz a cirurgia. Então, enquanto no ligamento cruzado anterior você volta em 6 meses, basicamente, no cruzado posterior você pode dar aí de 9 meses a 1 ano para voltar. Então tem essas lesõezinhas assim que são bem básicas do joelho, só para vocês entenderem o que é. Então, a condromalácia patelar, a ruptura do ligamento cruzado anterior e a ruptura do menisco medial. Só lembrando aqui que é mais comum a ruptura do menisco medial, porque você pode ver que ele é mais aberto que o menisco lateral. Então o menisco lateral, quando você dobra e estica o joelho, ele tem maior movimentação, tá? Para acomodar os côndilos femorais. E o menisco medial não. Então o menisco medial ele tem um movimento menor. Então se você gerar um movimento maior do que ele aguenta, ele rompe. Beleza? Eu até esqueci de falar isso anteriormente. Os meniscos, eles foram feitos para quê? Se você observar, ó, na porção distal do fêmur, ó, ela é arredondada. E a porção proximal da tíbia é reta. Então aqui a gente tem um problema de engenharia aqui. Então a articulação do joelho foi meio mal feita. E aí para compensar isso, o que o Papai do Céu fez? Colocou os meniscos ali. Então a função primordial dos meniscos qual que é? Acomodar o formato da tíbia ao formato do fêmur. Então é como se os meniscos agarrassem as superfícies femorais. Então isso dá maior estabilidade para essa articulação. Tá? Então essa é uma das funções do menisco. E outra função dos meniscos é o amortecimento de impactos, uma função que todo mundo conhece. Mas basicamente essa função de estabilidade da femorotibial é importantíssima para você entender como que funciona o joelho. Aí. E porque os meniscos também são rompidos com tanta facilidade. Principalmente o menisco medial. Pode acontecer no lateral? Pode, mas não é tão comum quanto no medial. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha ajudado vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, já sabe, dá aquele joinha básico aí embaixo.
Esse joinha ajuda a divulgar o vídeo, mais pessoas vão assistir essas aulas que estou fazendo. Curte minha página do Face, facebook.com/Anatomia Fácil com Rogério Gozzi, que por lá você recebe também todas essas atualizações. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração para assistir esse vídeo e até as próximas aulas. Fui!